comece umas conversas filosóficas. Eu espero que a palavra filosófica, filosofia, não assuste vocês, como espero que no decorrer dessa conversa vocês percebam que, embora os temas sejam muito fortes às vezes, eles sempre nos dizem respeito e, na verdade, o que a gente sempre ganha com esses exercícios, com essas ginásticas de pensamento, com essas oficinas de pensamento, que é um pouco aquilo que a gente vai querer fazer aqui, é um conhecimento maior, uma visão mais rica de nós mesmos, na nossa vida, com os nossos problemas, na nossa profissão, na nossa situação dentro da sociedade, diante dos outros e assim por diante. Nós vamos tentar ao máximo falar coisas no sentido acadêmico. Se eu usar alguma expressão que soe estranha, por favor, pode interromper, depois também a gente pode conversar. Vamos tentar criar um clima realmente bem coloquial, bem descontraído, porque é assim que a filosofia surgiu. Ela não tinha essa solenidade que hoje apresenta nas academias, nas universidades. Filosofia era um papo, era um papo cabeça, né? Claro, obviamente, mas era um papo. E era um papo que a gente vê os gregos desenvolvendo, né, muitos séculos antes de Cristo, nas situações as mais variadas, né? Se vocês não leram, e eu espero que um dia venham a ler, quem sabe até depois dessas conversas vocês se sintam estimulados a fazer isso, se vocês vierem a ler, se já não leram os diálogos de Platão, vocês vão ver que eles contam esses diálogos, situações que podem ser até dramatizadas, porque são sempre várias pessoas conversando, né? São verdadeiros dramas filosóficos, e esses dramas acontecem nas situações as mais variadas. A personagem principal que Platão usa nesses diálogos é o seu grande mestre Sócrates. Não que Sócrates fosse um professor no sentido de hoje, cheio de títulos, não tinha PhD, não era doutor em nada, ele dizia que não sabia coisa nenhuma, ele só sabia que nada sabia, e se dizia até que ele não era mais do que um vagabundo loquaz. Era meio andrajoso, andava meio sujinho, raramente ele estava muito limpinho, lavado, e quando isso acontece, o próprio Platão descreve, ele tomou banho, ele estava limpinho, estava calçado de sandálias. Então é porque isso não era certamente o mais comum. Ele era realmente um andarilho, um homem totalmente inconvencional, esse Sócrates, e ele perguntava. Dizem que a coisa começou assim. Ele já era meio conhecido porque era um homem corajoso, participou de guerras, portou-se muito bem, tinha por outro lado um comportamento um tanto estranho. De vez em quando ele ficava assim tão ensimesmado, tão dentro dele mesmo, que ficava como que ausente, e durante muito tempo ele parecia estar dentro dele, viajando tão longe, que nem percebia as coisas que aconteciam em volta. Há um relato de que isso aconteceu numa tarde, depois de uma batalha. Ele ficou um tempão enorme, ensimesmado, dentro dele, adentrado, né? Sabe-se lá, viajando por onde, dentro dele mesmo. Mas ele já era uma figura assim um tanto peculiar. Mas, num certo momento, um amigo dele, chamado Careifonte, foi a Delfos. Delfos é uma cidade grega, onde há até hoje as ruínas de um grande santuário a Apolo, não é? E esse santuário, entre parênteses, é muito importante para nós todos, porque quando eu tive a felicidade de ir lá há alguns anos, eu já sabia alguma coisa sobre esse santuário, mas fiquei muito comovido, porque cheguei lá e verifiquei que a maneira como os gregos cultuavam os deuses, e particularmente esse deus da claridade, que é Apolo, é uma maneira muito bonita, que nos sugere muitas coisas. Você chega a Delfos, me permitam contar isso entre parênteses, depois eu volto ao Sócrates, que aí é o caminho dele mesmo. Mas a gente chega a Delfos atravessando o Estreito de Corinto, e você atravessa o mar mais azul que existe. Em nenhum lugar o profundo mar azul é tão profundamente azul. E em nenhum lugar o profundo mar azul é tão profundo, território, reino de Poseidon, o deus do mar, que os romanos depois chamarão de Netuno, né? Mas você vai passando por aquele mar que é um limite da sua condição humana, né? Você não pode viver lá dentro dele, lá é o reino de Poseidon. E aí você começa a subir por uma encosta verdejante, coberta de oliveiras, a caminho desse santuário. O tempo todo você vai subindo e vai vendo lá no fundo um paredão de pedra, uma coisa incrível, uma montanha áspera, que você percebe que não é para você, aquilo não é para ser escalado, é uma muralha, é o Parnaso. O famoso Parnaso, que segundo a tradição dos mitos, era povoado por musas e por deuses. E é nessa encosta que
começa perto do reino de Poseidon e termina na direção do Parnaso, é nessa encosta cheia de oliveiras que está no meio do caminho o santuário de Delfos. Você chega lá ainda hoje, as coisas estão em ruínas, mas não importa, a grandeza é a mesma, a emoção é enorme. Existe uma fonte, a fonte Castalha. Se você quiser, você pode fazer abluções para se preparar, para se purificar, e você entra, e é, na verdade, um bosque com uma vereda. Em torno dessa vereda, há várias pequenas construções, onde as várias cidades gregas, depositavam suas oferendas ao deus Apolo, que era um deus de todos os gregos, né? E ali acontecia, pelo menos uma vez por ano, na época dessa homenagem ao deus, acontecia uma série de coisas, disputas e jogos. As disputas eram atléticas, os jogos eram atléticos, mas eram também retóricos, eram também poéticos e eram também teatrais. Isso é muito bonito porque nos mostra que o berço da filosofia ocidental, que é a Grécia, entendia que a condição humana devia o tempo todo estar contemplando, além dela e aquém dela, nos dois extremos, a divindade nos seus reinos inalcançáveis. O território humano era esse declive, era essa encosta. E era ali que o homem tinha que se manifestar e tinha que homenagear os deuses. Homenagear os deuses era ultrapassar marcas, era tentar caminhar na direção de uma perfeição inatingível, mas que o tempo todo ficava como uma espécie de meta, como uma espécie de modelo. E tentar ultrapassar marcas era tentar superar as próprias marcas e as marcas dos outros no atletismo, na retórica, na poesia e no teatro. Então você chega lá e vê o tempo todo o local onde antes havia a parte atlética. Você ainda vê o que sobrou do antigo teatro, você vê os caminhos, e tudo isso é muito bonito. Isso é uma metáfora e que está lá real na paisagem. Isso, na verdade, é uma metáfora espacial. Você vê que o território do homem, o território da humanidade, é, na verdade, um espaço médio, um espaço intermediário entre uma altitude povoada por deuses e uma profundidade também povoada por deuses. O homem ocupa o estágio, a etapa, o pedaço mediano. Mas não é um mediano fácil, achatado, não é uma planície, é um declive, onde tudo que você faz significa algum esforço. Todo caminhar aí é, na verdade, um subir. Todo caminhar é, na verdade, uma tentativa de ir mais alto. Ele sabe que ele não vai ser Deus nunca. Ele sabe que ele está dentro dessa medida média. O que ele tem que fazer é homenagear o divino, que está nos extremos, que está onde ele não pode habitar, ou no Parnaso lá em cima, ou na profundidade do mar, onde está Poseidon, mas o território dele é esse, é um declive, é um lugar médio, é um lugar de relações, é um lugar de intercâmbios, é um lugar de disputas, é um lugar de jogos, é um lugar de criação de linguagens com o corpo e com o espírito. E é claro que entre essas formas de criar linguagem com o corpo e com o espírito, para os gregos era fundamental, porque eles que inventaram isso, está não só a retórica, a filosofia, a poesia, mas está essa grande invenção grega, que é o teatro, como nós entendemos. Ora, um dia, voltando ao Sócrates, um amigo de Sócrates vai lá e nesse santuário, até hoje tem, eu tirei retrato, um dia eu trago para vocês verem, uma pedra onde ficaria a Sibila. A Sibila é a adivinha, aquela mulher que de certa maneira era uma espécie de intermediária entre o deus do oráculo, falaria mensagens provenientes do próprio Apolo, quem sabe, né? E falaria coisas estranhas, não é? Os filósofos todos se impressionaram muito com esse tipo de coisa que acontecia na Grécia. Já antes de Sócrates, um grande pensador chamado Heráclito ficara impressionadíssimo e chega a escrever que, embora todos os chamados sábios da verdade não dissessem grande coisa, a Sibila sim, a Sibila com sua fala nervosa, com a sua linguagem estranha, obscura, com a sua linguagem um tanto difícil de entender, a Sibila dizia coisas terríveis com uma validade para muitos anos. E Sócrates e os outros gregos, na verdade, se comportavam sempre muito em relação a esses enunciados da Sibila, só que de uma forma muito especial. Vejam bem, um amigo de Sócrates, volto eu àquele ponto, chamado Careifonte, um dia vai lá e faz uma consulta ao oráculo. Pergunta se há alguém mais sábio que Sócrates. A resposta do oráculo é não.
É uma resposta que vocês estão vendo, já vem pela negativa, né? Não afirma que Sócrates é o mais sábio.